Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira e eu não poderia deixar de compartilhar os meus estudos. Porém, hoje vou fazer diferente, porque no meu estudo cronológico eu estou em Salmos 106. Só que teve esses dias eu fui muito confrontada em questão de empatia, de solidariedade, se de fato nós somos servos, se nós conseguimos servir ao próximo, se nós nos preocupamos com ele, se nós temos esse cuidado de saber se o irmão está caído, como é que a gente vai fazer para ajudar, se levantar, se reerguer. Então, eu pesquisando, orando, pedindo direcionamento ao Senhor, eu vou ler com vocês Gálatas, capítulo 6. Eu vou ler até o 5, que diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de si alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada um levará a sua própria carga. O que é muito legal do livro de Gálatas, que é justamente o apóstolo Paulo ele vai escrever esses ensinamentos para fazer com que o povo não fique disperso. O que estava acontecendo? Os judaizantes estavam querendo pregar uma ideologia aos cristãos, dizendo que eles só teriam comunhão com Jesus, com o nosso Deus, se de fato eles tivessem circuncidado, se eles estivessem praticando todas as leis mosaicas. E de fato eles ficaram confusos, eles não sabiam mais em quem acreditar, se eles acreditavam neles, se eles acreditavam no apóstolo Paulo e e os seguidores de Cristo que estavam junto com o apóstolo Paulo. Então, Gálatas ele é uma carta que serve para todas as igrejas. E aqui ele diz que não precisa tudo, de mais essas coisas, não precisa de sacrifícios, de coisas absurdas, porque o nosso Senhor Jesus já fez isso. Ele já veio à terra, ele já foi na cruz, fez todo o sacrifício, usou o seu sangue puro para remir todos os nossos pecados. Então, só o fato de nós confessarmos ao Senhor como o único eterno e suficiente para as nossas vidas, nós estaríamos salvos. Então, aqui no início do estudo, diz assim, que os povos misturaram a lei e a graça. Então, justamente essa carta era para desmistificar esse pensamento, para entender que o único caminho é o Senhor e que todos nós vamos chegar a Ele. Aí, deixa eu ver. Tá. Aí aqui no final diz assim, no 9: Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, aqui no título do capítulo 6 fala sobre a solidariedade cristã, a questão da gente se doar ao próximo, ao irmão, aos que estão caídos, aos que se desviaram do caminho do Senhor, aos que estão lutando contra um pecado de estimação há anos, e de que forma nós vamos se posicionar sendo servos. Qual é o nosso intuito ao nos depararmos com um irmão caído, um irmão que não consegue se livrar do vício? De que forma nós vamos levantar essas vidas? De que forma nós vamos ser empáticos e dizer: fulano, você tem jeito. Fulano, a solução é Cristo, venha para Cristo. Porque da mesma forma que um dia eu estive nessa mesma situação, ou até pior, Deus me resgatou e hoje eu estou aqui do outro lado, sendo para lhe ouvir, para lhe apoiar, para orar e lhe ajudar, dividir as cargas para que não se tornem pesadas. Só que aqui não podemos esquecer que cada um levará a sua própria carga em questão de responsabilidade. Sabemos que não vamos pegar 100% a carga do irmão, 100% a luta, porque cada um vai ter que arcar com os seus atos. Mas nós devemos ter empatia de ouvir, de dar um abraço, de orar, de interceder, de ouvir.
Às vezes a gente está tão armado, só querendo julgar, dizer fulano tem que fazer isso, fulano te converte, fulano faz aquilo, não. Às vezes só o fato só de termos o ouvido para ouvir essas pessoas, isso já é um diferencial. É quando o Senhor trabalha e a pessoa diz: olha, alguém pela primeira vez na vida me ouviu, alguém não fez cara feia quando eu confessei meu pecado, essa pessoa não me julgou, ela está me ajudando. Olha só, é quando nós demonstramos a essência de Cristo através de nossos atos, de nossas atitudes. Então, essa semana eu fui muito confrontada sobre essa questão de empatia. Se de fato, será que eu estou sendo empática com as pessoas? Será que de fato eu estou tendo essa solidariedade cristã? Eu estou conseguindo abrir os olhos de alguns que ainda estão cegos aí no mundo? Então, a gente tem que todos os dias nos refletir de que forma nós estamos servindo ao próximo, se nós estamos sendo solidários, se nós estamos tendo essa empatia, porque às vezes nós também queremos mudar as pessoas pelo fato de nós estarmos sendo moldados, mudados, e às vezes nós queremos achar que o pecado do fulano é muito maior do que o nosso. Mas se nós formos colocarmos na balança, não existe pecadinho nem pecadão. Todos nós estamos sujeitos ao fracasso. Então nós devemos ter humildade e entender que aquele pecado que o irmão caiu, a gente tem que vigiar e cuidar para que nós não venhamos cair também. Ou até em pecados piores, que existem inúmeros pecados bem piores. Então, irmãos, eu fiquei muito feliz do Senhor ter me dado essa palavra em Gálatas 6. Convido vocês a orar, a ler, meditar e que nós venhamos rever os nossos conceitos, nosso pensamento. E ontem eu estive num culto, justamente a pregação foi de que forma nós estamos servindo ao próximo. Então, que nós venhamos ter essa empatia e entender que existem pessoas muito piores aí fora, que estão precisando apenas de ouvidos limpos, bocas um pouquinho mais fechadas, intercessões, empatias, para que elas consigam voltar e se centrar no caminho do Senhor. E é isso, meus irmãos. Desejo um ótimo final de semana a todos. Um grande beijo.